O filme Toma se apresenta como uma obra aparentemente simples, quase modesta em sua superfície narrativa, mas que aos poucos revela uma complexidade emocional e simbólica que o aproxima de uma fábula moderna sobre desejo, identidade e a necessidade humana de ser ouvido em um mundo saturado de ruídos. E é justamente nessa ambiguidade que reside sua maior força. Pois Toma não pede ao espectador que compreenda tudo de imediato, mas que sinta, que acompanhe o protagonista como quem segue uma melodia distante, um canto irregular que às vezes soa belo, às vezes desconfortável, mas nunca indiferente, e o título Rouxinol do Jambalaya surge aqui como uma metáfora involuntária mas extremamente adequada, já que assim como esse prato híbrido de origens diversas, o filme mistura gêneros, tons e intenções sem jamais se fixar completamente em um único registro, criando uma experiência que se constrói mais pela atmosfera do que pela linearidade clássica do enredo, desde a cena inicial em que Toma aparece isolado em um espaço que não é plenamente definido, um ambiente que poderia ser urbano ou rural, real ou mental. O diretor já estabelece uma linguagem visual que privilegia enquadramentos fechados e movimentos de câmera contidos, como se o mundo estivesse sempre um pouco apertado demais para o protagonista, e essa sensação de compressão acompanha todo o filme, refletindo um estado interno de alguém que carrega mais sentimentos do que consegue expressar, e é nesse ponto que a trilha sonora assume um papel quase narrativo, não como simples acompanhamento, mas como extensão emocional de Toma, funcionando como a voz que ele próprio não consegue articular em palavras. Algo que me fez lembrar de uma experiência pessoal ao assistir ao filme pela primeira vez em uma sessão quase vazia, onde o silêncio da sala amplificava cada nota musical, criando uma intimidade rara entre espectador e personagem, como se estivéssemos ambos compartilhando um segredo que não deveria ser dito em voz alta, e ao avançar para as cenas seguintes o roteiro opta por uma progressão fragmentada, apresentando situações cotidianas que à primeira vista parecem desconectadas, encontros breves, diálogos incompletos, gestos interrompidos, mas que aos poucos vão se acumulando como camadas de um retrato psicológico. E essa escolha narrativa pode incomodar quem espera um arco tradicional com começo, meio e fim bem definidos, porém é exatamente essa recusa ao óbvio que transforma Toma em uma obra que permanece na memória, pois ela imita a própria forma como lembramos de nossas vidas, não como uma sequência lógica de eventos, mas como flashes emocionais, e uma das cenas mais emblemáticas nesse sentido é aquela em que Toma observa um grupo de pessoas celebrando algo que nunca é explicitado, talvez um aniversário, talvez apenas o fato de estarem juntos. E a câmera permanece nele por tempo suficiente para que o desconforto se torne palpável. Não há julgamento moral ali, apenas a constatação silenciosa de uma distância que não se mede em metros, mas em experiências não compartilhadas, e é impossível não traçar um paralelo com outros filmes que exploram a solidão contemporânea, como certas obras do cinema independente europeu ou mesmo alguns dramas asiáticos mais contemplativos, mas Toma se diferencia ao evitar o excesso de melancolia estética, recusando o romantismo fácil da tristeza, optando por uma abordagem mais crua, quase desajeitada, que faz o personagem parecer real, falho, às vezes irritante, e é nessa imperfeição que ele se torna humano, e conforme o filme avança a relação de Toma com o som, com a música e com o ruído ambiente se intensifica, surgindo como um tema recorrente que pode ser interpretado de diversas maneiras, desde uma metáfora da comunicação falha até uma crítica sutil à sociedade que fala de mais e escuta de menos. E aqui vale destacar uma sequência em que o protagonista tenta se fazer entender em meio a um ambiente barulhento, onde vozes se sobrepõem e nenhuma realmente escuta a outra. Uma cena que me lembrou de conversas familiares em que todos falam ao mesmo tempo e ninguém sai verdadeiramente satisfeito. Um detalhe aparentemente banal que o filme transforma em comentário social sem jamais recorrer a discursos explícitos. E essa sutileza é um dos maiores méritos da direção, que confia na inteligência emocional do espectador, permitindo múltiplas interpretações sem impor uma leitura única. E quando o filme se aproxima de seu clímax, ele não oferece uma resolução tradicional. Não há um momento de catarse óbvia ou uma grande revelação que reorganize tudo o que vimos antes. Em vez disso, uma espécie de aceitação silenciosa, uma nota sustentada que não se resolve completamente, como uma canção que termina sem o acorde final. E essa escolha pode frustrar alguns, mas para mim ela reforça a honestidade da proposta. Pois nem todas as histórias da vida se fecham de maneira satisfatória, nem todas as feridas cicatrizam diante de nossos olhos. E ao sair da sessão fiquei com a sensação de ter acompanhado não uma história, mas um estado de espírito, algo que continuou ressoando por dias, voltando em momentos inesperados, como um refrão insistente, e ao comparar Toma com outras produções contemporâneas que tentam abordar temas semelhantes, fica claro que sua força não está na originalidade do assunto, mas na forma como ele é tratado. Sem pressa, sem concessões comerciais evidentes, com uma confiança rara no poder do silêncio e da sugestão.
E isso me leva a pensar que Toma é um filme que exige um tipo específico de espectador. Alguém disposto a desacelerar, a aceitar a falta de respostas claras, a ouvir o canto do rouxinol mesmo quando ele soa estranho ou deslocado. E talvez seja por isso que o filme não se esgote em uma única visualização, pois cada retorno revela um detalhe novo, um gesto que passou despercebido, um olhar que ganha outro significado à luz da experiência pessoal de quem assiste. E nesse sentido Toma se torna menos um objeto fechado e mais um espaço de encontro entre obra e espectador, um prato servido quente que cada um tempera com suas próprias memórias, expectativas e frustrações, e ao final, quando as luzes se acendem e o som ainda parece ecoar no peito, fica a certeza de que o filme cumpriu algo raro, que é nos fazer escutar a nós mesmos através da história de outro. E isso, em um mundo tão saturado de imagens descartáveis, já é um gesto profundamente político e poético ao mesmo tempo.